Oi, crianças, nós vamos hoje para a nossa sexta escolinha dominical do Jardim da Infância. E nessa sexta aula, nessa sexta lição, qual é o título dela? O ciúme não faz parte do presente. Nós estamos falando dos presentes que Jesus dá para nós e para a família. Então, dessa vez vai falar sobre o ciúmes, que não faz parte do presente. O nosso objetivo que nós vamos agora é compreender que o ciúme nos leva a fazer coisas erradas e aprender que o Papai do Céu nos ensina a amar nossos irmãos. Então vamos para a nossa historinha. A hora do nosso versículo vai estar lá em Tiago 3,16, que vai falar: onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Então, lá em Tiago vai estar o nosso versículo bíblico. E a nossa historinha vai ser em Gênesis 37, do 1 ao 36, que vai falar sobre a história de José. José, né, que era filho de Jacó. E vai falar sobre esses personagens bíblicos. Você consegue imaginar como seria conviver com 11 irmãos? Já pensou? 11 irmãos de idade diferente? Imaginou? De idade diferente? Um bem mais velho, outro mais alto, outro chorão. Um que não queria rir, um que ria demais. Outro que parece com vovô. O que come tudo, o que não come nada, um que toma banho, outro que não gosta de tomar banho, que gosta de brincar e ainda falta um. Ah, quem que é? É você. Então, nós temos aqui, ó, aqui no visual, a família de Jacó. Olha lá a família de Jacó. Quantos filhos eram? Aqui está Jacó, né? E aqui está José. E olha quantos irmãos ele tinha aqui, ó. Então, nessa passagem aí, ó, quando todos saíram juntos, dentre todos os seus filhos, o papai Jacó gostava mais do jovenzinho José. De José, né? Tudo que os seus irmãos faziam de errado, José corria para contar ao seu papai. E nada escapava dos seus olhos. Como o papai Jacó gostava mais de José, deu-lhe um presente, uma bela túnica, uma bela capa colorida que vestia sobre a roupa. Então, Jacó, ele tinha 11 filhos, mas o que se destacava mais? José. Então, ele fez uma túnica bem bonita para José e colocou. Mas eu acho que os irmãos de José não gostaram disso. Ficaram com ciúmes, ficaram assim, tristes, porque Jacó sempre gostava mais de José. Por que será? Será que porque José às vezes falava algumas coisas de errado que eles faziam, né? E daí o pai deles ficavam triste com eles por eles estar fazendo às vezes coisas erradas, coisas que não agradavam a Deus. E José sempre falava. Os irmãos de José não gostaram nada de saber que só José ganhou uma roupa novinha, né? Eles não gostaram de saber disso. Por isso eles ficaram com muito ciúme. Então eles ficaram com muito ciúme, eles não gostaram dessa questão. Certo dia, os 12 irmãos estavam juntos e José decidiu contar-lhes um sonho. José teve um sonho. Olha o sonho que José teve. Meus irmãos, sonhei que estava no campo amarrando trigos. Olha lá, ele estava amarrando trigos. Quando olhei de volta, o meu trigo ficou em pé e o trigo de vocês se curvaram na frente dele. Olha aqui o sonho que José teve. Diz que ele estava colhendo trigo e de repente o trigo dos outros irmãos se curvaram para o dele. E os seus irmãos perguntaram para ele, assim, ó, você está dizendo que vai ser o nosso rei? Falou para José.
você vai mandar em todos nós? Com isso o ciúme deles, que eles se sentiam de José, ficou muito maior. Sonhei outra vez, mas agora o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Mas dessa vez até o papai Jacó, o pai de José, ficou bravo. Falou assim: o que significa este sonho, José? Será que nós vamos servir a você? A situação não era muito boa na família de Jacó, não é? Os irmãos de José já tinham inveja dele. E agora também estavam com raiva, né? Porque ele contou um sonho e os irmãos deles não gostaram nada disso. Falou assim: nossa, só você então que vai mandar em todo mundo? Será que isso é certo, né? Era mais um dia de trabalho e os irmãos de José foram cuidar das ovelhas. E o papai Jacó chamou a José e disse: meu filho, vá até onde estão seus irmãos e veja se eles, os animais, estão bem e me traga notícia. Aí José falou assim: tudo bem, papai, eu vou sim. José partiu para o campo onde os seus irmãos estavam. Eles reconheceram de longe e decidiram. O que será que os irmãos de José decidiram, hein? Será que eles ficaram assim pensando: ah lá, já vem aquele José sonhador que fica falando que vai mandar em nós? O que será que os irmãos deles pensaram dele? Quando José chegou pertinho dele, seus irmãos seguraram, rasgaram a sua túnica e o jogaram em um poço sem água. Olha só. Jogaram José lá dentro de um buraco que não tinha água, que era um poço e não tinha água, né? E começaram a conversar entre eles, falando assim: ó, ele é o nosso irmão, não devemos matá-los. Alguns conversavam, falavam que não deviam matar José. Mas nós sabemos que ele é preferido do papai. E tem mais, os sonhos que ele teve sobre nós, o irmão gritou: eu não servirei aquele menino. Enquanto eles conversavam, passou um grupo de vendedores que estava viajando para um lugar muito, muito longe. E quando os irmãos de José viram aqueles vendedores, tiveram uma boa ideia. Será que era uma boa ideia mesmo? Vamos ver. Olha só. Oh, vamos vendê-lo! Meu Deus! Eles venderam José para um povo que eles nem conheciam. Olha só. Vocês vão acreditar que o irmão de José fizeram? Eles venderam o próprio irmão para ser escravo de um lugar muito longe. Um escravo lá em um lugar muito longe para servir a outro povo. Será que foi correto a atitude dos irmãos de José? Não foi nada correto, não é verdade? Por quê? Porque isso não se faz, isso tudo foi por causa do ciúmes que eles tinham de José. E José ainda era um menino de 17 anos, ele era pequeno, ele era um adolescente. Então, às vezes, ele falou aquele sonho, né? Não percebeu que os irmãos ficaram com inveja dele e jogaram ele num lugar, venderam para um povo que eles não conheciam. Então, olha o que o ciúmes faz com a gente, né? Faz a gente fazer coisas ruins. E depois disso, o papai de Jacó passou muito tempo sem ver José. Até que um dia eles se reencontraram num momento de dificuldade que estava passando a terra, estava com a fome. E José, para a graça de Deus, se transformou numa pessoa muito abençoada. Ele foi governador do Egito, superou todas essas dificuldades que ele sofreu aqui quando ele era adolescente. Mas, olha só o que o ciúme faz, não é verdade? Então, nós não devemos, nós temos que ter uma boa convivência com nossos irmãos. A gente não pode ter inveja do nosso amiguinho, por ele ter uma casa, às vezes, bonita, ou por ter um brinquedo que eu queria. Temos que pedir para Deus, que Deus abençoe, que um dia você vai ter. Mas nós não podemos ter inveja do nosso próximo, né? Como os irmãos de José fizeram isso, olha o que aconteceu. Então, hoje, para nossa reflexão, nessa historinha de hoje, nós temos que crer que Deus, ele é o nosso Senhor, que nós temos ciúme não faz